inteiro o que os caras estão fazendo aqui. Não é só a gente, pelo jeito. Não é só a gente, pelo jeito. Fala, viajante do vinho, tudo bom? Sou Rafael Martins e hoje a gente vai entrevistar o Rogério da Quinta da Figueira. Rogério, se apresenta aí, cara, o que você faz? Dali, Rafael, rapaziada do Pé na Taça. Bem-vindos a Floripa, Ilha da Magia. Coisa lenda. Pois então, aí eu sou o Rogério, né? Pô, Rogério Gomes, mas meu nome de guerra é Gomes, né? Sou aqui, nascido aqui em Floripa mesmo, nasci em 72. E estamos aí então com esse projeto de fazer vinho na ilha de Santa Catarina, resgatando aí, parece que já se fazia vinho aqui no século XVIII, né? E é por aí. E aí, viajante do vinho, João Dalman, sommelier, estou aqui junto com o Rafa apresentando a Quinta da Figueira e o Rogério em Florianópolis. E Rogério, então conta pra nós, você já se apresentou, conta pra nós como que surgiu, quando surgiu a Quinta da Figueira e como que foi esse início da Quinta da Figueira aqui na ilha. Então, João, você estava dizendo que morou em Floripa há 6 anos e eu morei em São Paulo 4 anos. Olha só, que intercâmbio. E foi lá que eu me despertei pro vinho fino, mas foi mais ou menos assim, um dia qualquer lá a gente estava fazendo um jantar, chamei o meu amigo, nós dois trabalhávamos numa empresa de TI, os dois na posição de gerente, muito competitivo e tal, e entre nós, olha só, ela quer um pouquinho do meu Garapuvu. Gosto de vinho também. E aí chamei lá para fazer um jantar e ele trouxe um vinho tinto, né, para harmonizar lá com o prato. E aí ele serviu o vinho e eu tomei um gole, isso foi acho que 2004, 2003, 2004. E aí eu falei para ele, cara, que troço amargo isso aqui. No que ele rebateu, mas rapaz, tu és um ignorante mesmo, né? Isso aqui é um vinho fino, feito com uvas Cabernet Sauvignon, amadureceu 12 meses em barrica de carvalho francês, olha aqui o aroma de frutas vermelhas e tal. Aí eu olhei pra ele e falei assim, eu vou estudar esse negócio aí e vou saber mais que tu. Só naquela da competição, né? E tá, aí comecei a comprar ali o vinho, todo dia tomando vinhozinho, e fui indo, estudando, comprei os livrinhos e tal. E chegou uma hora que eu assim, pô rapaz, esse troço não é amargo, é gostoso, tem aromas, né, é bom. Sim. E aí começou a paixão pelo vinho. Quando eu voltei para Florianópolis em 2008, já vim com a ideia fixa, eu vou fazer vinho. Porque até 2008 eu já tinha feito curso, já tinha lido tudo que era livro possível. E eu falei, caramba, não dá mais para entender de vinho só na literatura aqui na teoria, vamos para a prática, né? Prática. E aí eu então combinei com um amigo também de TI, que tinha abandonado a TI para fazer enologia, ele estava cursando enologia lá em Bento, e chamei ele para Floripa, cara, traz aí uns quilos de uva e vamos fazer vinho no apartamento. Aí em 2008, então a gente fez 120 quilos de Cabernet Sauvignon e Merlot no meu apartamento aqui em Floripa. E aí deu um vinho, bebível, né? Assim, pô, deu vinho, legal. Foi suficiente para em 2009 invadir a garagem do meu pai, aí lá no continente, no Abraão, na parte continental de Florianópolis, e aí eu já fiz 1 tonelada. E depois eu comprei todos os equipamentos e até então eu estou instalado lá, né? Esperando uma próxima fase do projeto aí, né? Aguardando aí trâmites burocráticos para eu conseguir instalar a minha vinícola aqui na ilha de Santa Catarina. Bom, Rogério, um dos nossos intuitos aí com o Pé na Taça é tentar mostrar, né, a riqueza de caças que o Brasil já produz, né? Porque a gente está fazendo essa viagem e hoje é o 2º dia e a gente já ouviu falar de muito vinho brasileiro com muita uva que a gente nem imaginava que estava aqui no país já, né? Então fala pra gente um pouquinho as uvas que você produz, né? E se você tem algum método que você usa na hora de vinificar que você acha legal destacar. Então, como já o projeto ele começou como um produtor comprando uvas, né? Então a gente tem mais ou menos aí uns de 2008 em diante, né? Um tempo já que a gente está comprando uvas de produtores da região de São Joaquim, e de 2014 em diante também a gente iniciou o trabalho com um produtor lá de Vacaria, né? Aliás, 2 produtores lá de Vacaria. Então a gente trabalha com uvas de altitude e aí as tintas, né? Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Merlot, as italianas Sangiovese e Montepulciano, que nos últimos anos tem se destacado bastante, é Montepulciano.
né, com uma maturação muito boa. Sim. E as brancas Chardonnay, Sauvignon Blanc. Também já trabalhamos com Pinot Gris, ali de Urubici, e a Ribolla Gialla também. Tem um leque bem grande de variedades aí, mas são as variedades da altitude catarinense e ali do Campo de Cima da Serra do Rio Grande do Sul. Né? Show. A gente continua, a gente depende de comprar as uvas dos produtores, né? Até se um dia a gente tiver um volume maior de produção, né? Com o nosso mini vinhedo aqui, a gente não vai ter uva suficiente, então a gente tem que continuar aí comprando uvas, mas ao longo desses 10 anos a gente estabeleceu aí algumas parcerias bem interessantes com produtores que viraram amigos, né? E a gente tem alguns projetos assim nossos, da parceria mesmo, né? Então, por exemplo, com o Everson Suzin, da Suzin, sim, né? Sim. Nós em 2018 elaboramos um Merlot que foi eleito aí o melhor Merlot do Brasil, em que a gente pegou um pedaço lá pequeno do vinhedo dele de Merlot e deixou a maturação se prolongar por mais 30 dias. Então a gente fez um Merlot de uma maturação estendida, né? E o vinho ficou excepcional. Então a gente também faz esses pequenos experimentos em parcerias com produtores, e o mesmo agora a gente fez com o produtor, o Hermano lá do Vinhedo Sopra, com o Pinot Noir, fizemos com o Merlot dele, e esse ano a gente vai fazer com o Sauvignon Blanc do Suzin também uma maturação prolongada. Vamos ter aí um Sauvignon Blanc, né, fermentado provavelmente espontaneamente em talhas indígenas, né? Já estou adiantando a novidade para vocês, projeto que ninguém novo aí. sabe, mas é um projeto de resgate cultural, né? Enquanto que muitos vinhateiros aí vão em busca da cópia do que tem de referência na Europa, né? Que são as talhas portuguesas, na Geórgia, né? Os quivevres da Geórgia. A gente procurou valorizar a cultura local, né, dos índios guaranis, os carijós, que faziam a bebida, o cauim, que é uma mistura entre cerveja e vinho, né, que é um fermentado, né, é um cozido depois fermentado, né, de raízes, né, de mandioca, batata, vai frutas também, dependendo da tribo, né, que fazia, né. E a gente procurou inspiração ali para montar a nossa talha indígena, que chama-se Cambuci, né, o nome da talha, e a gente vai fazer o vinho, então vai ser talvez o primeiro vinho em talha indígena aí, não sei, do Brasil ou do mundo. Show de bola. Mas a ideia é o resgate cultural, né? Inclusive a gente quer colocar uma talha aqui no vinhedo e já colher e botar para fermentar aqui, né? Enterrada ali, ó. E aí, como eu sou um profissional aí que trabalha há 20 e poucos anos na área de TI, e todo esse meu envolvimento com lógica de desenvolvimento de software e tal, quando eu comecei a fazer vinho, foi assim uma coisa natural enxergar o desenvolvimento, a elaboração de vinho como um desenvolvimento de software, ou seja, tem muita lógica ali, né? Você tem vários parâmetros que, se você altera um parâmetro, você tem um vinho diferente. Então eu procurei estudar, até com o curso de enologia ficou muito claro algumas etapas e tal, e aí eu acabei criando esse conceito de vinicultura disruptiva, né? O processo é disruptivo e o vinho acaba sendo disruptivo. Sim. Então aí, através do uso do liquidificador, do mixer, que foram equipamentos, né? E o uso do equipamento que eu inovei, né, nessa área, e com o respaldo de análise de laboratório, a gente consegue fazer vinhos com quebra de paradigma, como por exemplo, triturar uma semente, né? Hoje ainda a teoria ensina que a semente é inimiga do vinho. Sim. E a gente conseguiu provar, né, quimicamente, que a presença das substâncias da casca da semente, porque a casca tem um invólucro, né, que é onde tem ali a casca da semente, o envoltório da semente, né? Tem substâncias ali que são benéficas já se aportadas no início da fermentação. E nós levamos isso para os Estados Unidos, a gente fez as análises laboratórias, a gente conseguiu comprovar que o vinho realmente ele fica com uma matriz diferente, né? Sim. Então, todos esses equipamentos e esse modo de olhar a enologia, procurando evitar ao máximo o uso de produto enológico, a nossa ideia é não precisar utilizar produto enológico e procurar na própria matéria-prima, né, a substituição ao produto enológico. Então, por exemplo, a questão do tanino enológico que muitos produtores usam, a gente foi encontrar na semente. A hora que eu trituro a semente, eu estou aportando tanino ao mosto em fermentação, né? Então, dessa forma, eu não fico dependente de nenhum produto enológico e eu consigo fazer um vinho aí que vai ter um diferencial utilizando apenas a matéria-prima, né? E técnica, né? Sim. Então, eu acho que isso é o melhor dos mundos, né? Conseguir fazer um vinho natural, né? Que ele vai ter qualidade, vai se conservar
só com o que veio da uva, né? Esse aí é o desafio. Aproveitando aí o gancho, né, você explicando todos os seus projetos, Rogério, queria saber de você qual é a reação quando você fala com um consumidor de vinho brasileiro, quem sabe que tem vários preconceitos, não só disso, que você compra uvas para vinificar, né? Por exemplo, lá na loja, quando eu falo a história de um vinho e eu falo que o produtor compra, parece que o produtor está fazendo a coisa mais errada do mundo, né? Sim. Queria saber de você, produzindo um vinho, quando você conta a sua história, qual é a reação das pessoas e o que você acha sobre isso? Então, assim, primeiro tem que equalizar o tamanho do meu projeto e em que momento que a gente está, né? Hoje a Quinta da Figueira, né? A gente está nesse impasse aí de esperar a aprovação do plano diretor para conseguir oficializar a vinícola e mandar o nosso vinho para o Brasil inteiro. Hoje a gente não consegue, porque a gente está dependendo dessa aprovação aí. Então o nosso consumidor atual é um consumidor, né, que nos conhece, né? A maioria do consumidor, né, que já conhece o projeto, então já sabe do que se trata. É um produtor que compra uvas na altitude e faz os vinhos lá em Florianópolis, né, via de regra. Então a gente já tem esse facilitador para entendimento do projeto, né? E cada vinícola acaba achando uma forma de se posicionar. Então vai ter vinícola que vai se posicionar porque ela tem o seu vinhedo naquele terroir exclusivo, então a uva é a mais importante. Vai ter vinícola que vai dar um enfoque na sua tecnologia, que comprou lá os equipamentos modernos nas suas 2.000 barricas novas de carvalho francês. E vai ter vinícola, né, as pequenas, né, e no meu caso, né, eu dou um enfoque maior no vinho disruptivo, nunca deixando de valorizar que a gente está trabalhando com uma excelente matéria-prima, né? Então quem degusta o nosso vinho precisa saber que eu estou fazendo um tratamento com baita carinho numa uva que já é muito boa, né? Então são duas coisas boas, uma uva, né, de excelente qualidade e um processo aí que vai tentar entregar aquele terroir na taça, né? Então esse aí é o nosso propósito aí, objetivo, né? Matador não, mata um de cada vez, pô, minha cabeça vai ficar coisa Então, Rogério, conta pra nós, a gente está no momento do vinho, em especial o nosso vinho brasileiro, muito bom. E como que você enxerga esse momento positivo do vinho nacional? Falar de vinho no Brasil, complicado, né? Eu acho que a gente tem que se conformar com algumas coisas, né? Tem gente que diz que na Europa o consumo per capita em alguns países lá 30, 40, 50 litros e querer trazer essa realidade para o Brasil não faz muito sentido, porque o Brasil não tem um passado histórico de consumo de vinho, né? Enquanto que na Europa o vinho faz parte da cultura. Então você sair de 1 litro para 10, para 20 litros é um trabalho difícil de se fazer, né? Eu acho que se a gente conseguir, por exemplo, pegar o consumidor de caixa de cerveja, que é um cara que bebe cerveja em quantidade, que ele bebe para ficar bêbado, não bebe para ter prazer, e fazer esse cara ser um bebedor de qualidade, bebedor de vinho, em que ele vai sair da quantidade para o prazer, ele vai ser um degustador, aí eu acho que é uma coisa positiva para a sociedade, que a gente está transformando um cara que é um potencial perigo para a sociedade, num cara que inclusive vai ser bom para a vida dele, né? Que o vinho vai trazer um estilo de vida legal para ele, né? O cara vai melhorar na cultura, né? E ele vai parar de beber álcool de quantidade e vai passar a beber qualidade e ter um prazer diferente. Então acho que o vinho dá isso, né? Então quando a gente olha para o mercado de vinho brasileiro, como é que ele está, eu acho que tem muitos pontos, um país continental, né, como o nosso, a coisa está acontecendo muito em célula, né? Então acontece muito aqui no sul, sudeste, célula, né? E você não leva essa cultura. E mesmo no sul e no sudeste, nas capitais, falta a presença do produtor ali. O produtor está distante, né? Aqui a gente está em Florianópolis, os produtores estão aqui a 200 e tantos quilômetros lá em São Joaquim. A presença deles nas capitais, ou levar o conhecimento do vinho até a ponta, né, onde está se consumindo, é uma coisa que precisa ser feita. O investimento tem que estar aí, ou seja, um investimento privado, ou através de iniciativas com apoio do governo, mas a gente precisa levar essa informação para lá, né? A gente precisa mudar um pouco a forma como o mundo do vinho está sendo divulgado, né? Então, acredito que o caminho seja isso, informação, cursos, né? Por que eu não posso fazer um curso de introdução ao mundo do vinho de graça?
se eu quiser fazer um curso de introdução ao mundo do vinho, eu tenho que desembolsar. Então tu não vai chegar no teu potencial consumidor, né? Então as vinícolas, enfim, as entidades do setor deviam estar aí mostrando esse lado. Como é que eu vou fazer aquele cara que é um consumidor de quantidade de cerveja deixar de beber cerveja para beber vinho? Vai acontecer o que aconteceu comigo lá em 2004. Putz, que troço amargo. Eu preciso dizer para ele, cara, existe vinho fino, existe vinho seco, vinho doce, tem substâncias que são boas para a saúde. Vem com a gente. Mas ninguém faz isso, né? Eu acho que é a primeira vez que alguém fala que seria legal o cara deixar de beber cerveja para beber vinho, né? Sim. Fato. Falta o educar, né? O educar, mostrar o que é o vinho. Bom, Rogério, eu queria perguntar para você. É claro que você faz vários rótulos, né? A gente está provando 2 rótulos fantásticos, assim, vinhos super bem feitos. Queria perguntar, do portfólio que você está fazendo, qual dos vinhos que você mais se apaixona, assim? Qual é o seu favorito? Você fala, Rafa, esse vinho que eu criei é minha joia. Rapaz, como é que me faz uma pergunta dessa? Essa pergunta tem muitas respostas. Como é que eu vou responder isso? Mas eu acho que a gente vai evoluindo. Tanto como degustador, né? Alguém que bebe vinho aí com frequência. Né? O paladar muda. E como vinhateiro também, a gente sofre. Eu procuro evitar, mas não tem como dizer que as influências externas, o cara que vem encher o saco, não, porque teu vinho isso, vinho aquilo, tudo isso faz a gente refletir, né? Mas eu sempre procuro manter uma essência, aquilo que eu acredito, né, a minha filosofia, que sofreu algumas mudanças ao longo dos anos aí, mas que a primeira ideia que eu tive de elaborar vinho, ela voltou agora e é o que eu quero fazer, que é fazer o vinho que ele entrega o prazer na taça, deixa as pessoas felizes, né? Não adianta muitas vezes você radicalizar, querer fazer um vinho diferente se tu não entrega a qualidade na taça. Tu entrega filosofia. Não estou entregando filosofia, estou entregando líquido. Então tem que ser um líquido que você pega uma pessoa que nunca degustou nada, ela vai pegar, pô, isso é legal, né? E também aquele cara que é um entendido, ele vai dizer, é legal, né? Então isso é difícil, você fazer um vinho que ele é atemporal, afilosófico, né? Vai atender aí um público geral de pessoas. Isso é difícil de fazer. Em relação até o meu próprio paladar, né? Aí, quando eu tinha lá meus 30 e poucos anos que eu comecei a vinificar eu tinha um paladar que aceitava muito bem vinhos com uma determinada acidez, né? E com um pH mais baixo, né? Ao longo dos anos aí, muito trabalho na empresa, muito estresse, gastrite, o meu organismo já começou a reclamar um pouquinho. Então hoje eu já tenho uma tendência a gostar mais de vinhos, né, de climas, vamos dizer assim, climas quentes. Não os famosos fruit bombs, mas um vinho que tem um pH um pouco mais alto, um pouco menos de acidez, que ele vai descer mais fácil e vai me agredir menos. Tá? Uhum. Então, nesse conceito também é o que a gente está procurando nas parcerias com produtores, trabalhar com essa uva, né? Então trabalhar com a maturação no ponto, um pouquinho mais, para ter esse vinho mais redondo e mais fácil, que também não provoque aí não seja muito agressivo para quem já tem problema de gastrite e tal, né? Muito antes até de surgir qualquer coisa de natureba no Brasil, eu já estava fazendo a minha fermentação espontânea, sem usar os produtos, porque o cara da TI, o cara das ciências exatas, ele vai querer fazer exatamente aquilo que estão dizendo para ele, vai querer fazer exatamente o contrário daquilo que estão botando regra para ele. E quando você faz um curso de enologia, você aprende, não faça isso, o vinho branco tem que fazer assim, tem que fazer assado. E o que eu procurei fazer foi tentar fazer o contrário e ver as consequências, né? E dentro desse estudo é que surgiu aí essa elaboração disruptiva. Tipo, não deixa a semente muito tempo em contato que vai tirar os taninos amargos. Vamos ver se tem tanino amargo. Vamos deixar lá um mês. E vamos... a semente é ruim? Não, além de deixar a semente, vamos triturar a semente. Vamos ver se é ruim mesmo. E em toda essa investigação aí surgiram vários métodos e surgiram vários vinhos maravilhosos aí, né? E aí acho que o maravilhoso tu pode tirar, porque hoje em dia a pessoa não pode se achar. Não, pô, o cara fez um negócio bom, o cara não pode nem ter orgulho. Já é um se achão. Poxa. Não, heavy. Daí em relação ao vinho que eu tenho mais orgulho, na verdade, assim, eu tenho algumas linhas de vinhos que eu gosto muito. Tem a linha Moça Faceira, cada linha de vinho segue um processo, né? Claro. Às vezes trabalha com um tipo específico de uva, né? Mas aí os vinhos laranjas foi uma coisa que foi também uma curiosidade minha de
na verdade até uma certa ignorância no sentido de falta de conhecimento, porque quando eu vinifiquei o meu primeiro Sauvignon Blanc em 2009, inclusive foi a primeira colheita de Sauvignon Blanc da Quinta da Neve, fui lá buscar uva, eu fui colher a uva, e eu não tinha ainda estudado as técnicas de elaboração de vinho branco, né? E eu elaborei esse vinho como se fosse um tinto. E aí surgiu então talvez o primeiro vinho laranja brasileiro, né? E aí na sequência, já com o início dos estudos, eu percebi, poxa, isso no Portugal chama-se vinho de curtimento, né? Isso nos Estados Unidos chama skin macerated. E aí eu falei, poxa, estou fazendo um vinho branco de maceração. Quais são as implicações técnicas disso? E aí eu comecei a estudar o vinho branco, o vinho laranja, né, orange wine, pela perspectiva da enologia. Então eu acho que eu sou o único cara no Brasil que faz orange wine preocupado com a estética enológica do vinho. Porque muita gente pensa, pô, é só pegar a uva, fermentar tudo e deu. Mas eu tenho vários problemas técnicos no orange wine. Por exemplo, estabilidade proteica. Aqueles vinhos que tem uma nuvenzinha ali dentro, é uma coisa que pode incomodar muito o consumidor. Então você tem que lidar com isso, né? Turbidez, né? As casses. Então, assim, tem questões que você tem que se preocupar quando você elabora um orange wine, né? Resumindo, então, o seu favorito é? Eu posso dizer que eu gosto muito dos vinhos laranjas, mas eu ainda não elaborei o vinho que me fez fazer o vinho laranja. Entendi. Né? Que é um vinho que ele consiga entregar a estrutura de um orange wine, mas que ele tenha a delicadeza, né? A cor não tão, vamos dizer, oxidada, porque daí no caso é oxidação só da cor, e a gente tem que falar da oxidação de aroma, de cor, de boca, né? Que não tenha a cor tão oxidada. A primeira vez que eu tentei isso foi fazendo um blend de um vinho fermentado com baixa temperatura com um vinho fermentado em alta com as cascas. No final ele virou um orange 100%. Então eu quero achar essa fórmula de fazer esse vinho que vai te entregar. Quando você chega no restaurante, você pede lá um filé grelhado que tem aquela untuosidade que você pensa, pô, quero tomar hoje o quê? Um esporão com aquela madeira. Mas aí você pensa também no orange. E uma combinação dos dois como seria? E coincidentemente, o vinho que hoje já tem aí uma certa idade, é um dos vinhos que eu mais gosto, ainda está vivo, né? Da excelente safra 2012, é um blend de Cabernet Merlot, né? Que tem 13,5% de álcool. É o vinho Moça Faceira Cabernet Sauvignon Merlot 2012, né? Uma excelente safra. E esse vinho, para mim, é um dos melhores vinhos, tem potencial de guarda, mas ele ainda me entrega muita fruta, muita estrutura. Então, quando eu tenho um prato que eu preciso de uma harmonização mais estruturada, é o vinho que eu gosto de tomar. Infelizmente foram só 200 garrafas e eu tenho lá uma dúzia para tomar aí para frente, né, ao longo dos próximos anos. Show. Bom, aqui a gente está, na verdade aqui é um teste, né, não só um teste, algumas variedades a gente já vê uma prosperidade assim, né, mas a gente vai testando várias variedades e vai vendo como se comporta cada uma delas, né, porque aqui a gente tem um solo que é tanto quanto diferente, né, a gente não tem assim a gente vê outras regiões como Serra Catarinense que já tem um padrão de solo, então aqui é uma coisa bem diferente. Então é bacana que a gente vai testando várias variedades, algumas se adaptam melhor, outras a gente vê um desenvolvimento que fica um pouquinho mais para trás, mas tudo isso é bem legal, é um estudo, né? A gente o Rogério tem já há algum tempo aí, eu estou entrando faz um tempinho, mas a gente está vendo uma evolução muito bacana, bem legal assim. Eu acho que tem tudo para dar muito certo, né? Algumas se destacam um pouco mais, né? Que dá pra ver que dá para investir mais em larga escala. Assim. Qual que é a tua preferida? Qual que é a minha preferida? Qual que você está curtindo mais no momento? Olha, tem Arinto aí, é uma excelente variedade que está vindo muito legal, assim. E a gente vê outras, assim, tem variedades mais antigas que já estão aqui, como o Malbec, que a gente vê que também tem que são variedades mais conhecidas também, né? Arinto é uma variedade que o pessoal ainda não conhece muito, mas acho que tem tudo para bombar aí e ir para frente, com certeza. Show de bola. E eu acho muito legal, é um desafio, né? Assim, a gente sempre tenta manter as plantas bem nutridas para que, né, elas evoluam ao máximo, né? E tentar manter o máximo de, né, sem veneno, assim, fazer uma coisa bem bacana aí que também seja saudável para quem está consumindo esse vinho aí, né? Que seja bacana pra galera.